Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de julho de 2025. São 15 horas. O Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ontem prometendo que o bolsonarismo vai instilar o caos no país. Além disso, os bolsonaristas, de forma geral, estão prometendo tocar fogo no Brasil por conta da tornozeleira do Jair Bolsonaro e da ordem de prisão, e estão fazendo ameaças seguidas a Alexandre de Moraes de pedir o impeachment dele imediatamente. Com tudo isso, não há mais o que esperar. O STF já está decidido a pedir a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretar, na verdade, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A maioria da primeira turma já está decidida. Eu não tenho informação de quanto é essa maioria, se são 4 ou se são só 3 ministros da primeira turma que estão convencidos de que a prisão preventiva de Bolsonaro é o único caminho para acabar a escalada, porque ele ontem tocou fogo no país, mostrando na Câmara dos Deputados, mostrando tornozeleira, fazendo discurso contra o STF, e é preciso fazer com que o bolsonarismo, internamente aqui no Brasil, pelo menos, respeite as decisões do STF. O Eduardo Bolsonaro vai continuar insuflando de lá dos Estados Unidos, ele já está com os bens bloqueados e também vai ser pedida a prisão dele, e o STF vai trabalhar junto com a Polícia Federal para fazer com que a Interpol coloque Eduardo Bolsonaro na lista vermelha, o que vai impedir que ele saia dos Estados Unidos. Vamos assistir. Ei, não se liga aqui, que viagem louca. A mulher. Eita, pô, que viagem. Olha, volta aqui. Olha que viagem. Eita, que viagem do cara. Que lombra, meu irmão. Deputado, deixe-me fazer um outro questionamento. Fontes, apuração nossa, da equipe CNN, já informou, já passou a informação várias vezes, que o Supremo Tribunal Federal não vai mudar em nada em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente Lula também afirmou que vai haver, sim, critérios em relação às Big Techs. Nesse cenário de embate entre as instituições aqui no Brasil e ações do governo norte-americano, a população, e eu incluo aí até grupos e aliados da direita que apoiaram e apoiam tanto o senhor quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso não pode fazer com que, além do país virar um caos, a direita também perder apoio de segmentos que apoiaram lá atrás e apoiam hoje? Lamento, o Brasil será mergulhado num caos e terá um tratamento semelhante ou igual ao da Venezuela. Tumulto e correria. Bolsonaro passou pelo Salão Verde da Câmara e, no caminho, uma mesa de vidro quebrou. Pela primeira vez, o ex-presidente mostrou a tornozeleira eletrônica. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação. Silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. A confusão... Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom, em primeiro lugar, vamos dar uma olhadinha na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aqui está a decisão de ontem, e ele diz: nos autos da petição número tal, em decisão de 17 de julho, em face da tentativa de obstrução à justiça, coação no curso do processo e atentado à soberania, determinei ao réu Jair Messias Bolsonaro, entre outras medidas cautelares, a proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros imposta a Jair Messias Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação
de áudios, vídeos e transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais. E terceiro, não podendo a investigação se valer desses meios para burlar a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ponto. Está tudo muito claro. E não deveria, tem gente na mídia dizendo aí, mas a decisão do Moraes é ambígua. Não tem nada de ambiguidade aqui. Qualquer pessoa que tem um mínimo de juízo, se o juiz manda ela calar a boca, ela cala a boca. Só que o Bolsonaro, ele quer ficar tensionando. Você viu o que o Eduardo Bolsonaro falou, ele quer o caos. A saída de Bolsonaro da Câmara, como você viu, teve caos, patrimônio danificado. Você tem, sob risco de prisão, o Bolsonaro, após descumprir cautelar, monta estratégia de retaliação ao STF. Eles estão procurando isso. Então, na verdade, eles estão tentando intimidar o STF. Tem várias entrevistas aí de bolsonaristas querendo impeachment de ministros do STF, prometendo castigos aos ministros do STF. O Bolsonaro, proibido de dar entrevista, quer insuflar o agro e os caminhoneiros para fechar a estrada, fazer o que fizeram lá em 2022. E ele está respondendo esse processo por fazer isso que ele está fazendo de novo agora. O Brasil vai ser mergulhado no caos se não ceder a Trump, diz Eduardo Bolsonaro. Ceder a Trump, o que é ceder ao Trump? É parar o processo contra o pai dele. Ele fala ceder a Trump como se fosse alguma coisa que o Trump quer para ele. Não, o Trump quer que pare o processo contra o Bolsonaro. Como é que a justiça brasileira vai julgar qualquer outra pessoa nesse país se deixar alguém com todas essas provas que tem o Bolsonaro escapar porque um bilionário maluco mandou? A tropa de choque do PL pretende ser a voz do Bolsonaro, incluiu os mais inflamados, os mais briguentos e polêmicos, né? Aquele que ameaçou o Lula, os outros que ficam fazendo xingamento, os mais radicais, o outro que pediu o golpe às Forças Armadas. O Bolsonaro está brincando de roleta russa, né? Ele está vendo até onde ele pode tensionar para ver o que é que vai acontecer. Ele está pagando para ver. O PL quer uma força-tarefa para manter o engajamento digital do Bolsonaro proibido de usar as redes sociais. Quer dizer, eles querem continuar tensionando, eles querem encrenca, eles apostam na encrenca. O Malafaia já convocou manifestação para 3/8, uma manifestação a qual o Bolsonaro não vai, está proibido de ir, está tudo muito bem claro, não é? E o STF já aguardava esse contra-ataque do Congresso antes mesmo das medidas contra Bolsonaro. O contra-ataque planejado pela oposição era esperado na corte antes mesmo das medidas adotadas por Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro. No tribunal, a expectativa era de represália por decisões tomadas no último semestre sobre o IOF. Parlamentares interpretaram a atuação da corte como intervenção nas atividades do Congresso, então o STF estava calçado, já estava escolado sobre o que viria. Os ministros da primeira turma disseram sobre as medidas cautelares várias coisas que se coadunam ao processo todo que levou as coisas a esse ponto. A primeira turma, os ministros da primeira turma do STF referendaram a decisão do Alexandre de Moraes, está tudo certo, foi batido o martelo quanto às cautelares, e governistas e oposição veem prisão de Bolsonaro como iminente. E é iminente, os dois lados estão vendo isso, porque o Bolsonaro está tensionando, e o fato é esse aqui, olha, o bolsonarismo tenta espalhar o caos no país, avaliam os ministros do STF. Alexandre de Moraes vai receber as explicações dos advogados de Jair Bolsonaro e pode mandar prender o Bolsonaro. Povo nas ruas, bloqueio de estradas, mobilização de caminhoneiros. Na avaliação de ministros do STF, o bolsonarismo resgatou a cartilha do plano de golpe de Estado, como eu falei agora, lá de 2022 e tenta de novo espalhar o caos no país. Desde o anúncio das sanções do governo Trump contra a economia, os apoiadores de Bolsonaro buscam retomar o clima de convulsão social
visto após a derrota do Bolsonaro em 2022. Como não há eleição em curso para que se fale em fraude nas urnas, o bolsonarismo luta com a ameaça de barrar as eleições de 2026 com a ajuda dos Estados Unidos, caso Jair Bolsonaro não esteja no pleito. Se o Brasil não resolver a crise, não haverá eleição em 2026, disse o Eduardo Bolsonaro. Tramado dentro do Planalto, durante o governo do capitão, o levante agora tem abrigo no Congresso. Não bastasse a bomba tarifária que atingirá todo o setor produtivo, os deputados que apoiam Jair Bolsonaro no Congresso mobilizam suas bases para travar a economia também internamente. Então aí o que eles querem é caos e não tem mais outra alternativa, minha amiga, meu amigo. O Moraes espera a manifestação da defesa para decidir sobre a prisão do Bolsonaro, mas não tem mais o que decidir. Está decidido, prender esse homem é imperativo, decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro é imperativo, conseguir que ele vá para a lista vermelha da Interpol é imperativo e prender outros bolsonaristas que estejam tentando incendiar o país é imperativo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.